meu trabalho como psiquiatra, ele acaba por frustrar alguns pacientes, porque tento orientar nesse sentido de você investir ali no básico, antes de a gente tentar uma medicação. As pessoas buscam esse atalho e acabam esquecendo do básico, assim. Que é como tu falou, às vezes só o fato de você ter uma rotina, você fazer atividade física, você conseguir manejar o estresse ali, isso por si só, você vai ter uma melhora ali daquela sintomatologia, eventualmente de inquietação, de desatenção, de impulsividade. Toda a medicação, ela implica também em eventuais efeitos colaterais, assim, né? Mas quando bem indicadas, elas têm essa capacidade de mudar vidas mesmo, né? Até que enfim, meu povo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Blue Pro, Rômulo Galvão. E hoje a gente está recebendo aqui, que eu achei que ia demorar uma encarnação. Finalmente, né? Finalmente, Dr. Igor Henrique Jacome, psiquiatria, é especialista em psiquiatria. E o nosso propósito, como sempre aqui, é a gente se divertir, dar muita risada. E a gente vai fazer um acordo agora. Se você gostar do que você vai ver, você vai deixar o seu like. Porque existe uma estatística. 43% das pessoas que assistem ou ouvem esse podcast, elas não deixam o like. E você não vai ser uma delas. Combinado? Bem-vindo, doutor Igor. Muito obrigado, meu amigo. Fico muito feliz pelo convite. O papo já estava bom nos bastidores. Espero que assim continue aí durante as gravações. Eu gostei muito do seu estilo de jeans, camisa Eu básica. pedi sua opinião aí, você achou que ficou legal? Amigo, olhe pra mim, olhe pra você. Você era que é pra estar dando dica de estilo. Não, até o filmmaker falou que eu fiquei bonito, então eu acreditei. Ficou sim. Rapaz, que demora, né, pra vir. Você foge, né? Marcou a última data de gravação. Isso aí. A gente se conhece há quase um ano, eu acho, né? Acho que um pouco. É, quase isso, assim, Inclusive, foi. vou citar uma pessoa que nos apresentou aqui, Gilmária Borges. E nesse meio tempo a gente criou uma amizade ali, né? A gente já teve alguns encontros presenciais, outros no online. Tem se formado uma amizade interessante. Exatamente. A gente se viu muito mais vezes online do que eu vejo a maioria dos meus amigos. A gente passou quanto tempo naquela videochamada? Rapaz, teve um que foi 2 horas, eu acho. Acho que foi a última, né? Foi. Agora teve uma coisa também que você não lembrou. Eu fui seu paciente. Verdade. Você tem prontuário meu lá na sua clínica. Eu, por questões éticas, não ia comentar nada sobre. Mas eu tô aqui e a gente vai fazer agora uma consulta online. Tô brincando. Vou passar meu Pix. Não, deixa eu contar uma história. Muito bem. Gostamos de histórias. Recentemente, uma grande amiga minha, que é oftalmologista, a gente tava numa conversa ali informal e tudo, e aí ela falou pra mim que ela estava mudando de empresa, queria agenciar o marketing dela, e que ela ia ser agenciada pelo melhor marqueteiro de Natal. Aí, pô, aquilo me Eita. despertou uma curiosidade, né? Falei, pô, preciso conhecer quem é esse cara. Me mostra o Instagram. Quando eu vejo o Instagram, Romulo Galvão. Olha aí, rapaz, Cara, que honra. fiquei muito feliz. Falei super bem de você. E, poxa, um ano aí de amizade, eu vejo que você vem ganhando, assim, em reconhecimento, não só com o público de forma geral, mas pela própria classe médica mesmo. Eu falei muito bem, mas ela igualmente falou muito bem de você. Eu fico muito feliz, mas assim como você, eu acredito que adulto elogia com a carteira, né? Então, enquanto você me elogiar e não me contratar, é só conversa da boca pra fora. Aí quem vai passar o Pix sou eu aí agora. Pronto, eu tô num processo de psicoterapia, tá? Eu voltei à terapia já fazem umas 4 semanas e o meu psicólogo, ele me graduou, assim, me nomeou Hum. não como um procrastinador, ele me nomeou como um processador. Eu adorei isso. Então, a partir de agora, eu não sou mais uma pessoa procrastinadora, eu sou um cara que processa a informação. O seu psicólogo. Meu psicólogo. E como é que ele tá? Ele tá bem? Ele tá melhor que eu. Melhor que eu. Cara, que bom que você tá aqui. A gente tá começando é, essa segunda temporada, assim, Eu quase vinha na de primeira. forma brilhantemente. Tô muito feliz mesmo que você veio, Esse é o finalmente. primeiro episódio da segunda temporada? Esse, eu acho que é o terceiro, Ah, se eu sim. não me engano. A gente fez um piloto que
Esta pessoa que vos fala foi entrevistada, porque afinal eu não contei minha história ainda, né? Não havia contado. Não, inclusive, eu acredito que você tem muito a entregar. Eu tô quase mudando o lado aqui, adotando o papel de entrevistador, porque acho que nos poucos encontros que a gente teve, eu aprendi muito com você. Inclusive, quando você puxa minha orelha ali nos meus stories, eu aprendo aquela informação e eu passo adiante. Ó, coisa Quer falar boa. sobre isso, inclusive? Ah, a gente pode. Agora sim, a gente pode fazer o seguinte: a gente liga aqui pro iFood, pede uma cervejinha, aí a gente continua o papo. Vamos tomar uma e a gente segue. Eu não bebo. Não, não existe dose segura de álcool. Não existe, é Não verdade. existe. Não existe bom exemplo em álcool. Isso é verdade. Aí você Mas não tô bebe, brincando, eu fui. você não bebe ou é brincadeira? Raramente, bebo bem pouco, pra falar a Mas verdade. bebe, socialmente. É, socialmente, eu acho que numa frequência até inferior a uma vez no mês, eu acho. Tipo um Natal, um Ano Novo, toma ali uma dosezinha de vinho, um negócio. Mais ou menos isso. Entendi. E qual é a sua bebida? Qual é o seu veneno? Quando eu bebo, geralmente vinho mesmo. Ah, Geralmente é? vinho mesmo. Eu ia chutar cerveja. É tipo, já bebi, obviamente, cerveja, mas eu acho que minha bebida alcoólica, assim, se eu posso dizer que é a minha favorita, seria o vinho ali. Eu acho que pelo contexto ali, né, que o vinho se insere, geralmente pessoas mais próximas, tudo, coisa mais intimista, eu acho que eu gosto dessa. Show de bola. Rapaz, assim, o cabo é tão bonito, mas o cabo nascer com uma skin dessa, se eu fosse você, obviamente que se você estiver ouvindo o podcast dirigindo, você não vai fazer isso agora, mas se você estiver em casa no trabalho, dê uma paradinha, abra no YouTube, ó, a lata do rapaz aqui, a sua câmera é essa, por favor. É, eu sou meio tímido, prefiro. Olhos castanhos, camisa O jeans, cara é bonito, inteligente e estiloso. Aí é sacanagem, é concorrência de ela. exatamente, até Esse Matheus. filmmaker tá. Até Matheus tá aqui também. Até Matheus tá aqui. Ele costuma interagir assim nas entrevistas Ele, também? de vez em quando, ele gosta de pedir demissão. Ah, é. Ele gosta Essa é a de. forma dele pedir demissão? Eu tô achando. De dizer que não tá mais gostando. Você tá com 30 anos, né? 30 anos. Me conta um pouquinho da sua história, assim, de onde você é, sua origem, onde você nasceu. Me conta um pouquinho da sua vida, da sua infância. Eu acho que pra contar a minha história, eu vou puxar até um gancho assim que a gente já discutiu uma vez. A gente foi traçar o meu perfil, o meu arquétipo, né? Tu lembra Sim. o que que deu o meu arquétipo? Não lembro, cara, desculpa. Eu lembro de três, assim, não lembro exatamente quais os três, mas eu lembro que um deles era o cara comum, Sim, né? interessante. E eu acho que eu sou isso, eu sou um cara comum. Não sou mais inteligente, mais estudioso, mais compromissado que ninguém. Eu sou um cara ali da média que fiz boas escolhas, muito por direcionamento, assim, da minha família, dos meus pais. E que, assim, cheguei num lugar que é confortável pra mim. Entendi. Mark Zuckerberg é o cara comum. Ele é o Assim cara comum. como Steve Jobs é o cara comum. Eu cheguei aqui de preto, você lembra? Você até perguntou, né? Você vai gravar só com. Se você fosse gravar de básico, eu ia tirar o paletó pra não ficar overdressed. Jamais eu vou ficar além do convidado, né? Mas aí Mas eu, mas você continua genérico. Eu vou fazer você ser específico agora. O nome da cidade que você nasceu. eu nasci em Natal, mas na verdade, assim, a minha origem mesmo, né? Meus pais, eles são ali do Alto Oeste. O meu pai é Qual de. cidade? Meu pai é de Pau dos Ferros. Qual o nome do seu pai? O meu pai é Pedro Pedro de Pau dos Ferros. Pau dos E sua Ferros. mãe? E a minha mãe, ela é de Alexandria, mas assim, ela foi criada na cidade de Antônio Martins. As duas cidades são ali do Alto Oeste Potiguar. E o nome da minha mãe é Vera. Vera e Pedro. E nesse tempo, não nascia menino no Alto Oeste, tinha que vir nascer em Natal? Não, na verdade, eles nasceram lá, né? Eu acho que passaram boa parte da infância. Eles se conheceram em Mossoró, os meus pais. Eu acho que minha mãe estava morando lá, assim, porque a família dela se mudou para Mossoró. Meu avô, ele abriu, acho que uma padaria para a família. E aí, nesse contexto, ela foi morar em Mossoró. Meu pai, ele fazia faculdade de agronomia. Nunca trabalhou na área, assim,
mas foi nesse contexto, assim, que eles se conheceram. E aí, depois meu pai acabou passando um concurso, veio morar em Natal. Ele trabalhou por muitos anos no Tribunal de Justiça, ele é aposentado, inclusive, lá da casa. E acho que é isso, assim. Acho que é mais ou menos isso. E aí você nasceu em 95, 94. Eu 94, faço 31, assim. sim. É. E como que foi sua infância aqui em Natal? É, Rapaz, vamos lá, o que que eu lembro da minha infância? Eu acho que uma coisa que eu lembro muito, assim, da minha infância é que eu tinha muita liberdade. Eu morava no Conjunto Pirangi. Que legal. E aí eu tinha muita liberdade, eu tinha muitos amigos de bairro. Eu acho que uma infância é bem diferente do que as crianças passam hoje. Pouquíssimo contato com tela. E muito tempo, assim, na rua. Eu lembro que eu era o... Na minha rua, assim, eu acho que tinha umas 6, 7 crianças da minha mesma idade. Quer dizer, de idade próxima, né? Porque eu era o mais novo, assim. E todo o pessoal era ali 2, às vezes 3 anos mais velho que eu. Então eu meio que vivi e cresci nesse contexto aí de ter esse contato assim com muitos amigos ali, de poder brincar na rua, de ter uma certa liberdade, de criar bons vínculos assim, de me tornar uma pessoa mais sociável ali naquele momento. Pouquíssimo contato com tela. Já na minha infância eu comecei esportes que estão na minha vida até hoje. Então comecei a surfar ainda na minha infância. Comecei a treinar jiu-jitsu também ainda na minha infância. Então acho que isso são algumas coisas que marcaram a minha. Quando você fala assim, muita liberdade de brincar na rua, era aquela infância que você brincava na rua mesmo? Você saía pra brincar na rua e ficava horas e horas ali na frente de casa brincando? Aham. Eu lembro disso Caraca, perfeitamente, era você exatamente você foi essa muito mesmo. privilegiado, viu? Porque hoje em dia, Verdade, hoje em dia não existe mais não isso. existe. E não foi muito tempo atrás, né? Não, não foi. Eu peguei essa época também. Nossa, minha rua era a rua. Nossa, eu apanhava às vezes, sabia? Chegava em casa muito tarde, tipo 10 da noite, era uns tapas que eu levava, certeza. Pô, eu era uma criança danada, assim, Porque eu demorava a ir pra casa, né? eu era uma criança danada. Tipo, essa coisa. Meus pais nunca me bateram, mas eu recebia muita bronca dos meus pais. Eu era menino de ruim, assim, de, tipo, sei lá, de apanhar na rua e bater e brigar, mas, tipo, E demorar a chegar, e a mãe achar que você tinha sido sequestrado. meio Nossa, cadê que. esse menino? Meio que Desapareceu. isso. Meio que isso. Aí daqui a pouco aparecia, tava na casa de alguém. Mas isso foi muito importante, assim, eu acho, pra formar minha personalidade, assim. Eu acho que isso modula, assim, né, a nossa persona ali. Eu acho que isso foi importante pra mim. Eu, eu até penso que a minha geração é uma geração muito privilegiada, assim, porque, queira ou não, a gente teve esse contato com gente mesmo ali durante a nossa primeira infância. E a gente foi introduzido também muito cedo à tecnologia. Então a gente criou a habilidade social e a tecnologia chegou a gente na idade correta. Então me sinto privilegiado assim, nesse sentido mesmo. Mas é mesmo, eu também acho. Você conseguiu pegar o melhor dos dois mundos, né? A Tu tem quantos transição. anos, Romo? 39. É uma geração parecida ali, né? É, mas eu peguei brincar na rua, peguei a transição tecnológica, né? Peguei a transição tecnológica também. Uhum. 94, eu tinha 9 anos e tava brincando de Excel. 94, 9 anos. O ano que você Caraca, nasceu. Excel? Eu já Pô, brincava de Excel. Minha mãe tinha comprado um computador, aquele 386zão gigante, que eu acho que porra. a porta da minha geladeira tem um processador mais rápido do que o meu primeiro computador. Então você foi uma criança rica. Mais ou menos. Minha mãe era uma pessoa endividada. Ela não tinha medo de dever, não. Ela era Ela comprava um computador mesmo. comprava e acabou. E ficava pagando pelo resto da... Dividia Às vezes nem pagava. carnezinho na época, né? É, Talvez, não exatamente. sei. Enquanto tivesse oportunidade financeira, ela era empreendedora, tinha negócios, né? E aí ela investia no negócio dela e aí eu ia lá e mexia, né? Meio de cabido ali. Pô, mas pra tu ver, foi um bom investimento. Tanto o filho dela tá aqui, né? Exatamente. Mas foi uma boa época. Segundo Heloísa, que é a minha amiga que é oftalmologista, o maior. A, a pessoa que trabalha com marketing médico com maior qualificação na cidade. Olha só, É isso aplausos aí. pra ele. É isso, cara. Muito obrigado.
pela recomendação. É difícil realmente você achar alguém que é ultra nichado, né? Existe ainda, tem um colega que ele é marketing médico só para cirurgião plástico, mas ele é um no Brasil, é o Luan. Tem só um no Brasil. Ele é esperto, ele sabe onde é que tá o dinheiro, né? Exatamente. E hoje ele é marqueteiro do Alfredo Royos, só. É o pai da Lipo Ultra HD. Eu acho que ele é colombiano. Opera na Rússia, em Dubai, em todo canto. Cada semana num pai diferente ele tá filmando pro cara. Você Mas tá é uma caminhando pra decisão. isso, cara. Cara, é uma decisão difícil. Acho que pra ultra nichar como ele, não. Ultra Acho que pela nichar. cidade onde tu A não decidiu, assim, ser que eu se... pegasse, assim, vários psiquiatras, assim, entendeu? Ultra nichasse pra psiquiatria, sabe? Talvez. É, não sei. Mas é uma decisão que no começo é difícil, né? Até porque a gente precisa pagar boleto, pagar as contas. E aí você começa a recusar. Você recusar cliente não é fácil. Esses dias eu recusei cliente. A gente faz o que alguns prestadores de serviço fazem, eu não vou dizer alguns médicos, porque para não manchar a fama, mas acontece, eu já vi, quando você cobra 4 vezes mais o valor para a pessoa não fechar. Isso é uma forma de dizer não, né? É uma forma de dizer não, e o cara vai e fecha. Mas a gente faz isso quando a gente não quer o cliente, né? Não porque ele é um cliente ruim ou porque ele tem uma expectativa desalinhada, mas é porque é de um nicho que eu não atendo. Tipo, já peguei um cliente de engenharia, de uma startup, um produto que nem existia, e aí eu não quero atender esse cara. E ele queria muito, aí eu botei um preço lá. Não foi muito, assim, não foi 4 vezes mais, obviamente, acho que foi, não chegou a ser nem o dobro, pra ele não fechar, e ele não fechou, eu dei graças a Deus, né? Uhum. Eu acho que dizer não é muito difícil, né? Assim, É eu muito acho que difícil. E quando tem um Pix envolvido na sua conta? aí se torna 2 vezes mais 2 difícil. vezes mais difícil. Mas é uma decisão que a gente precisa tomar. Não, verdade. E isso me faz até lembrar um pouco de uma conversa nossa mesmo, assim, né? Que é muito importante o médico ele se posicionar diante de um nicho específico, né? Sim. Olha, teve uma colega minha que nesses dias ela estava postando, ela tá fazendo um mestrado é, na Inglaterra. Ela é psicóloga e ela conseguiu uma bolsa e tá fazendo mestrado para saúde mental de adictos, né? De viciados em álcool. É uma área que ela quer atuar e tal. E ela queria colocar o arroba do Instagram dela, o sobrenome dela. Só que ela tem vários sobrenomes e fica naquela, ai, mas não gosto desse, não gosto daquele. Aí ela fez uma enquete, botou lá as opções de sobrenome e alguém sugeriu, não sei quem foi, alguém sugeriu ela usar não o sobrenome, e sim a área que ela quer atuar. Tipo, psicologia e o nome dela. Fulaninha é psicóloga, tipo a área que ela vai atuar. Aí ela foi e postou, inclusive foi hoje. Ela falou assim: Ah, mas é porque eu não sei se é isso que eu vou querer fazer para sempre. Minha resposta foi: Não precisa ser para sempre. Não precisa ser. Eu gosto de chamar de Roma candidata. Roma é um termo do marketing que a gente chama que é a proposta de transformação. É o que você oferece para o seu Uhum. paciente. É a sua melhor proposta para transformar o paciente. E você não vai descobrir ela no começo. Você vai descobrir ela no caminho. E você pode mudar várias vezes de Roma. Eu não comecei com marketing médico. Eu comecei com marketing para medicina veterinária. Depois eu mudei para entretenimento esportivo. Olha só, que viagem. Aí eu saí de tudo isso e fui só para identidade visual, que é o que tem a placa hoje aqui no meu estúdio. Né? Na minha porta tem lá Rômulo Galvão, identidade visual. E faz acho que 4 ou 5 anos que eu estou fazendo marketing médico. E eu não tenho nenhum remorso ou nenhum apego a nada disso. Se eu achava, isso era uma objeção, eu achava que alguém dizia assim, nossa, Rômulo é muito indeciso. Puta que pariu. Não sabe o que quer. Era isso que eu pensava. De mim mesmo, que as pessoas pensavam de mim. Até que um dia alguém me elogiou, falou assim, Rômulo, eu admiro demais você porque você é um cara que é muito dinâmico. Você vem uma onda, você sobe e surfa. Aí vem outra, você sobe e surfa. Vem outra, você sobe e surfa. Não se admire se amanhã eu estiver fazendo agentes de IA para marketing médico. Vai fazendo coisas com IA. É isso. Eu acho que o seu nicho, a sua Roma, a sua proposta
o seu primeiro vídeo, o seu conteúdo, ele vai ficar muito ruim no começo, mas você precisa de um candidato. Porque sem o ruim você não vai chegar no bom. Sem o bom você não vai chegar no ótimo. Sem o ótimo você não vai chegar no excelente. Mas você precisa começar. Comece com o intermediário. Comece com o bom. Não precisa ser medíocre. Ele precisa ser bom. Só bom, ele não precisa ser ótimo também. E ele não precisa ser definitivo. Daqui a 15 dias você muda de ideia, muda de novo. Não existe apego a Muito conteúdo. excelente, excelente. Isso me fez até lembrar uma história de um amigo meu, muito próximo. Quase um irmão mesmo, porque eu gosto muito dele. Qual o nome dele? É Diego. Poxa, eu nem ia falar o nome dele, mas vamos lá. É... Porque é o seguinte, ele uma vez falou pra mim uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, ó, você só precisa acertar uma vez. E aí isso ficou na minha cabeça, mas ele justificou o porquê, né? Por quê? Esse meu amigo, ele já, tipo, trabalhou com muita coisa também, né? Sim. E aí, tipo... E nessa, ele... É uma vida, assim, meio que cheia de altos e baixos. E ele já teve muito bem, Por que mas... você tá rindo? Eu não queria falar o nome dele, você foi perguntar o nome dele. É só você dizer que não quer falar, ué. Rapaz, é melhor não falar. Mas agora já falou, aqui não tem corte, você sabe, né? Mas vamos lá. Diego, salve pra Diego. Salve pra Diego. Valeu, Diego, você virou personagem. Mas enfim, assim, é uma vida cheia de altos e baixos. E como ele é meu amigo, assim, quase meu irmão, eu sempre estive do lado dele ali. Tanto quanto ele tava muito bem, quanto os momentos de baixo. E uma vez, assim, uma conversa com ele, eu falei assim, pô, por que tu não tenta uma coisa assim mais, tipo, tradicional, segue um caminho que, assim, no longo prazo a gente sabe que vai caminhar pra dar certo e tal. E aí ele falou assim pra mim, bicho, tipo, ser a média não é pra mim. E eu só preciso dar certo uma vez. Caraca. E aí, tipo, eu já vi ele. E é isso, assim, eu sinto que eu já vi ele muito bem, mas vai ter a vez que ele vai acertar e vai ficar bem pra o resto da história. Porque é isso, você só precisa acertar uma vez, né? Então, eu posso iniciar o meu trabalho de marketing com visando um público-alvo. No meio do caminho, isso pode acabar não dando certo, eu troque de nicho e eventualmente eu posso precisar trocar algumas vezes. Mas no momento que eu acertar, ali vai ser o meu nicho pro resto da minha vida, né? Só preciso acertar uma vez. Exatamente. E é aquela coisa, sabe? Você não precisa deixar de ser médico. Eu vou dar aqui um exemplo do Dr. Bruno, e eu tenho, enfim, eu tenho autorização por escrito para falar o nome dele e contar a história dele, tá? A propósito. Mesmo que você não tenha de Diego, mas eu tenho, do Dr. Pô, Bruno. eu acho que o Diego não vai me processar, mas Não, não não, vai sei. não, Diego vai agradecer. Ele é otorrinolaringologista, e o logo dele era um nariz com uma orelhinha e uma garganta. E aí, quando a gente fez o briefing, eu falei assim, o que é que você quer? Qual a sua visão daqui a 5 anos? Ele falou assim, quero fazer 4 rinoplastias por semana. É só isso. Eu vou ser feliz com isso. Eu falei assim, e por que que tem Bruno otorrinolaringologista e não Bruno rinoplastias? Aí a gente mudou, ele aceitou fazer o rebranding. Virou Bruno Rinoplastia. TikTok, YouTube, todo canto agora é Bruno Rinoplastia. E aí? Se você for lá agora, na Otorrino Prêmio, você vai encontrar criança com tosse, criança com amidalite, criança com todo tipo de doença. Ele é otorrino de doença. Até hoje. Até hoje, ele atende doença. Até hoje, ele opera, acho que os 5 dias da semana, doença. Certo? Ele não tá ainda. A gente conseguiu no mês, que ele operou 16 rinoplastias. A gente já conseguiu bater a meta no 4º mês. Mas foi um mês atípico. O fato é que, na janelinha Instagram, ele é Bruno Rinoplastia. Mas na janelinha, por exemplo, Doctoralha, ele é um otorrino de doença. Então ele continua ajudando todo mundo, Uhum. entende? Ele escolheu uma janela para nela ele ser o cara da rinoplastia. Rinoplastia de definição natural. Então ninguém quer que o médico deixe de ser médico, deixe de ser o cuidador. Em hipótese nenhuma, você está lá na sua clínica, alguém chega com um transtorno de ansiedade, ou uma depressão, ou um problema de luto, como foi meu caso. Aí você diz assim, eu vou ajudar estudantes de medicina
a trilhar o caminho antes do vestibular, durante o curso, final. Aí chega eu com luto e você tem tempo na agenda. Você vai atender, Uhum. com certeza. Mas a escolha de comunicar luto na rede social, você pode escolher não comunicar. Uhum. É, inclusive, recentemente eu ouvi uma história, eu não lembro quem era que estava me falando sobre isso, mas era a história de um psiquiatra que ele decidiu se posicionar sobre TEPT, O que é isso? transtorno do estresse pós-traumático. E ele começou a produzir conteúdo somente em cima desse transtorno. E ele, de fato, se tornou referência ali, né? E aí, ele decidiu, tipo, é, sair um pouco desse nicho no momento que ele recebeu uma pergunta, assim, no direct no Instagram. Que foi uma pessoa que chegou pra ele e perguntou assim, eu não lembro o nome dele, mas, tipo, a pergunta era o seguinte, doutor, você atende outras coisas ou somente TEPT? Porque eu estou precisando de um psiquiatra. E o meu caso não é TEPT. Aí ele ficou pensando assim, tipo, poxa, será que isso é o correto, assim, subnichar? Ou será que o ideal seria a gente deixar o leque aí mais aberto para atrair mais pessoas, assim? E isso me deixou reflexivo. E eu queria até saber um pouquinho, assim, tua opinião, o que tu acha que é o... Rapaz, se ele conhecesse o método Spin Selling, ele ia perguntar: e qual é o seu problema? Talvez eu possa te ajudar, porque, em primeiro lugar, você é médico, você fez um juramento. Você nem precisa ser psiquiatra para ajudar um paciente, certo? Justo. Então, acho que isso já responde, né? Eu acho que na cabeça dele ali passou a ideia de que, assim, eu me tornei o cara do TEPT e as pessoas não pensam em mim em nenhum outro transtorno. Mas é isso, eu acho que toda escolha tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo também é que, poxa, peguei um paciente que tem TEPT, eu tô tendo dificuldade de manejar aquele paciente. Vai vir na minha cabeça aquele médico que é especialista ali, né? Exatamente. Você vai dizer: olha, eu te ajudo melhor se eu te indicar para ele. E isso é um trabalho de humildade, assim, pro médico também, né? Claro. Caminhar Você pra... ajuda muito mais o paciente, né? Se você for olhar, por exemplo, a área de ortopedia, tem quantas sub-áreas ortopedia? Tem médico que só opera mão, tem médico que só opera tórax, tem médico que só opera fêmur, Uhum. não é? A minha sogra fez uma cirurgia de osso e o médico que ela operou, ele só opera mão. Ela quebrou o punho aqui, ele só opera antebraço e mão. Mais nada, ele é ortopedista. E aí? Não, eu vejo que as coisas estão caminhando para isso, né? Para essa subespecialização. Inclusive, ontem eu estava na residência, que eu sou preceptor da residência médica de psiquiatria, lá do Severino Lopes. Eu estava conversando com os residentes, e aí a gente... O que é um preceptor de residência médica? O que é um preceptor de residência médica? Eu acho que é só um... Por exemplo, eu fico na preceptoria da residência, então quem me acompanha lá são os residentes do primeiro ano de psiquiatria. É Então, como se você fosse um orientador deles. um orientador, exatamente. Uma pessoa que tem um pouquinho mais de experiência. Porque você já é especialista. Você, Isso, você eu não é sou residente. psiquiatra, isso. Isso. Então você recebe os não especialistas que estão na residência. Exatamente. Eles são residentes, né? Então, às vezes as pessoas até confundem isso, né? Os bichinhos, assim, às vezes eles estão no hospital. Aí eles se apresentam, né? Eu sou fulano de tal, sou residente de psiquiatria. Aí os pacientes falam assim: não, eu quero ser atendido por um médico. Mas eles são médicos. Só que eles estão no processo da residência médica. Inclusive, explicando rapidamente, assim, né? Tem a graduação em medicina, você é o acadêmico, passa para o internato, finaliza o internato, se torna médico. Sim. Após isso, você vai prestar a prova de residência médica, e aí você... Se você quiser, é uma escolha. Você já é médico. Se você quiser fazer a residência. Exatamente. Se você não quiser, você já é médico. Você já Correto? é médico, exatamente. Exatamente. E, assim, inclusive a residência médica não é o único caminho para isso, né? Uhum. Mas é um dos. E aí você presta prova para residência médica, e você é médico e você vai ter ali o seu R1, R2, R3, dentro de uma especialização específica. Sim, mas conte a história. Então, a história é a seguinte, que às vezes eles
entram na sala, se apresentam como residente, e aí os pacientes, não, eu quero ser atendido por um médico, mas eles já são médicos, só são residentes e eles ficam sobre tutoria. E eles são, assim, poxa, pessoas que são selecionadas a dedo mesmo. Inclusive, eu acho que a residência de psiquiatria hoje, ela tá ali no top 3 de concorrência. Então, são 3 residentes lá e são meninos, assim, muito, 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 muito bons. E que na hierarquia, assim, né? Se é que existe uma hierarquia, ele tá acima do médico, porque ele é graduado em medicina Ele já é e tá R1. no processo de especialização ali, né? Na residência médica. Isso. Em termos acadêmicos, ele tá um ano acima, ou 2, ou 3, né? São 3 anos? Em psiquiatria em específico, são 3 É, anos. então ele já tá um ano acima ali, pelo menos, né? É, teoricamente, um ano acima, né? É, entendi. Mas eu nem lembro porque eu comecei a contar essa história. Porque eu puxei um gancho dentro de um gancho e eu esqueci qual é. Porque eu falei sobre a residência médica. Também não sei, não. Então vamos embora. Loucura, quando a gente for assistir esse episódio, a gente vai lembrar, vai dizer assim, ah, era isso, assim. Mas é bom que eu queria perguntar a você, Ah, não, lembrei. voltar. Ah, é? Lembrei. Então pronto, conta aí a história. É porque a gente tava conversando justamente sobre essa questão do, do, es- do caminho para você se tornar especialista dali, né? E isso é uma coisa que aconteceu com os médicos, mas que a indústria farmacêutica ela tá trabalhando também em cima disso. Como assim? Pronto, recentemente eu fui para um evento de um laboratório, não vou falar o nome de medicação nem do laboratório, mas eles estão produzindo, eles começaram a comercializar uma medicação que ela se posiciona ali para o paciente que ele tem um quadro depressivo com sintomas ansiosos. Então, ele está tentando, a indústria, ele está tentando fazer com que entre na cabeça do médico ali, do especialista, que aquela medicação em específico, ela é para o paciente que convive com quadro depressivo e tem sintomatologia ansiosa. Então, a ideia, assim, é que sempre que um médico atender um paciente com quadro depressivo, com sintomatologia ansiosa, lembre daquela substância em específico. Então, para você ver, né? Então, isso aconteceu com a classe médica e está acontecendo também dentro da indústria farmacêutica, né? Uma medicação que ela se torna meio que o especialista para determinada condição. Que coisa, né? Mas assim, a gente sabe que existe muito disso, né? Assim, existe muito da indústria querer empurrar, né? Assim, meio mundo de coisa, né? E especialmente remédios que não curam, né? Remédios que seguram ali o sintoma para você sempre precisar e tá sempre doente, nunca se curar de verdade. São remédios que vai só ali segurar o sintoma um pouquinho, deixar você bem naquela hora, mas você vai sempre depender de remédio. Seja para qualquer coisa, pode ser para gripe. Gripe, eu. Ah, gripe aí. Eu ouvi até boatos que você adoeceu da garganta para não vir. Ia cancelar. Eu adoeci da garganta, mas estou aqui. Muito bem. Estou aqui. Guerreiro. A voz deve estar saindo meio não ideal. Tá tendo alguns momentos de tosse aí durante, mas tô aqui, firme e Há forte. alguns percalços no voo, mas turbulências são normais na vida, amigo. Normais. São normais. Assim, geralmente meu roteiro é assim, eu escrevo uma frase bem grande assim, divirta-se. Só isso. Pra gente dar risada e ficar falando da vida do povo. Mas no seu caso, eu queria contar um pouquinho assim da sua vida pessoal mesmo, porque eu acho que a gente, né, que te segue no Instagram, a gente que segue tua vida ali, alguns recortes, a gente precisa se conectar mais, assim, saber mais um pouquinho quem é Igor e tal. E você já começou a falar de coisas que você gostava, que você disse que tinha o surf na sua vida e o jiu-jitsu e tal. E aí eu queria perguntar como foi que você se apaixonou, como foi que você se apaixonou pelo surf? Caramba, realmente eu tinha um roteirozinho assim programado de perguntas a serem respondidas aqui nesse momento e não me passou assim falar sobre surf, mas excelente pergunta e vamos lá ver se a gente consegue desprender alguma coisa interessante. Meu pai, Pedro, ele é surfista, né? Ah, Então, interessante. o surf ele chegou muito cedo pra mim, assim. Eu acho que eu tava dando meus primeiros passos ali no surf, eu acho que com 8, 9 anos. Recentemente eu tava vendo minha galeria e eu vi uma foto de quando eu tinha, sei lá, 12 anos surfando.
Você tem essa foto ainda? Se eu procurar, eu acho aqui. Você consegue mandar pra gente colocar na tela pra galera ver? Pronto, fechou. Agora é uma foto e uma foto, então a qualidade não vai estar Não tem muito problema boa. nenhum, cara. São as melhores. Não, mas realmente, puxa, ver aquela foto assim foi uma alegria pra mim, porque me lembrou um tempo assim de pouca preocupação, né? Onde eu surfava praticamente todos os dias ali. Interessante. Assim, eu acho que o surf é algo que entrou na minha vida muito cedo, tá até hoje comigo. Eu acho que minhas grandes amizades de vida, assim, entraram nesse contexto, assim, do surf, do pessoal que surfava comigo e que compartilhava um hobby ali, né? Sim, Isso entendi. fez com que também eu tivesse um vínculo especial com meu pai ali, porque até hoje a gente vai pra praia juntos, foi junto. Era isso que eu ia perguntar. Você mora com seu pai ainda? Isso. Assim, eu acho que eu já sei a resposta, você já falou, mas eu vou perguntar. Como é que é a sua relação com ele até hoje? Assim, inclusive, assim, eu tô num momento de transição, assim, né? Porque eu fiz minha residência médica em João Pessoa, então eu passei 3 anos lá. E aí, recentemente, eu me mudei de volta para Natal. E aí, eu tô num momento de transição, assim. E eu sempre tive uma relação muito boa com meu pai, mas engraçado que esse distanciamento, assim, geográfico, né? Do que a gente viveu ali durante o meu período de residência fez com que a gente se reaproximasse ainda mais, né? Então, Olha que interessante, cara. sempre tive uma boa relação com meu pai, mas eu acho que recentemente isso até melhorou. E, assim, meu pai deve estar com seus 60 e poucos anos e até hoje surfa todos os dias, é um cara bem ativo. Ele, inclusive, ele é muito mais apaixonado e, assim, Sensacional, cara. instigado pelo surf que eu. É diário mesmo. Às vezes ele vai 2 vezes por dia. Sensacional. Que lindo, bicho. É, Que lindo, de verdade. Deu meia hora aí? 36 minutos. E quando foi que você começou a pensar em fazer medicina, Igor? então, eu acho que, tipo, a minha decisão, assim, tanto pela medicina quanto pela psiquiatria, foi uma coisa muito mais, assim, emocional do que racional. Sério? Elas meio que... As duas histórias, tá? Eu vou pular um pouco já como, por que eu escolhi a psiquiatria, mas as duas surgiram meio que de uma demanda que, quando não era minha, era de alguém que eu tinha um apreço muito grande. Então, eu estava ali mais ou menos no sétimo, oitavo período de medicina, e aí surgiu uma demanda emocional para mim. É uma época ali para o estudante de medicina que é, assim, pesado mesmo, exige muito da gente. O que foi que houve? Então, eu abri um quadro ansioso, e aí eu iniciei processo tanto de psicoterapia quanto acompanhamento com psiquiatra. Iniciei uma medicação, e eu estava num momento ali meio que confuso da faculdade. E, poxa, quando eu tive essa oportunidade, assim, de ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, quando eu iniciei a medicação, e eu tive aquela melhora, foi meio que um estalo pra mim, assim, de tipo, Peraí, calma aí, tá indo rápido. O que era que você pensava? sobre. Não sei, era você que passava Não, então, pelo quadro de ansiedade, né? era um momento, assim, de sobrecarga mesmo, Pensava que não ia dar conta. por aí. Porque é um período que é realmente pesado, assim, da faculdade, costuma ser pesado. Só que eu acabei abraçando muitas outras obrigações, assim. Então, foi uma época que eu participei da monitoria, foi uma época que eu participei de alguns estágios extracurriculares. E aí eu me vi abraçando muita coisa e fiquei sobrecarregado mesmo, sabe? E pra mim, assim, esse início de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a medicação, foi realmente um divisor de águas pra mim, assim. E aí, poxa, foi um estalo e eu, caramba, quero poder proporcionar isso à vida das pessoas. E eu acho que a partir daquele momento ali, a partir daquele momento, todo mundo que me perguntava assim o que eu queria fazer da vida, aí a resposta que me surgia era justamente essa: eu quero ser psiquiatra. O que foi que você sentiu quando você
recebeu ajuda de medicação, de psicoterapia, como é que você se sentia? Eu acho que o que eu senti é o que eu tento despertar nas pessoas, assim, porque eu não tenho respostas, eu não tenho uma cura, mas me senti acolhido, né? Basicamente isso que eu tento proporcionar às pessoas. Um ambiente seguro, onde ele vai ser acolhido ali, ouvido, né? Ele vai ter respostas empáticas, né? Baseado em evidência. Eu acho que é o que eu recebi e o que eu busco entregar hoje, assim, na minha profissão. Sensacional. Doutor Igor. Quando Mas você ouve assim, Doutor Igor, psiquiatra, é ai- estranho pra mim, tá? Até hoje. ainda existe alguma coisa daquele menino que gostava de brincar na rua? Tu acredita que é muito estranho pra mim isso? Tipo, Doutor Igor. Pra mim soa estranho, assim. É, pronto, tem um WhatsApp que é da regulação do hospital que eu trabalho aqui da residência. E aí lá, assim, é o hospital que geralmente é o celular que os hospitais tentam regular o paciente e aí o médico que ele tá ali de plantão, né, ele aceita ou não os pacientes ali. E aí, tipo, eu tava vendo os nomes salvos no celular. E geralmente quem salva o nome é o próprio médico ali, né? E todos os nomes lá estavam salvos como, tipo, doutor fulano de tal, doutora fulano de tal. E aí eu fui salvar meu nome e eu salvei só como, tipo, Igor Henrique. E aí, tipo, foi um momento que foi simbólico e assim, mas que eu olhei assim e falei... Até hoje, pra mim, soa meio estranho, assim, de, tipo, doutor Igor, ou, tipo, Igor psiquiatra. Estranho, assim. Mas tô me acostumando aos pouquinhos. Qual é, assim, o que é que existe de mais, eu vou dizer, qual é a ideia mais errada que as pessoas têm da profissão do médico psiquiatra? Então, o psiquiatra e a psiquiatria, ela é uma área cheia de estigmas, né? E eu acho que isso se baseia muito, tipo, no que era entregue ali, tipo, na TV ou mesmo nos meios de comunicação de décadas E atrás. qual que é o estigma? Pronto, é falar sobre um procedimento que muda histórias, né? A questão da eletroconvulsoterapia. Dá o quê? Eletroconvulsoterapia. Eu não sei o que é isso. É, é basicamente é um É um choque? envolve, né, Um choque elétrico. uma descarga elétrica, mas ela, por exemplo, hoje ela é feita em centro cirúrgico, sobre anestesia. O paciente, ele é sedado, ele não sente nada, não recorda daquele momento, ele não sente dor e dura 30 segundos. Todas as vezes que eu brinquei de dar choque em doido, é... eu tenho licença pra falar porque eu não sou médico, tá, galera? É você que é o médico, você que tem que ter a sua ressalva aí. Dr. Mário, ele dizia, Rômulo, pare de brincar com isso, porque isso é muito eficaz, é muito eficiente, tem evidência científica, muitos países é usado, o Brasil foi que parou com isso, porque é besta, porque não sei o quê, mas isso aí em outros países, isso aí até hoje é usado, isso aí é comprovado, é eficaz e tal. Ele meio que me dava umas cortadas, sabe? Mas é isso que você está falando, eletrochoque. Qual é o nome correto? Eletroconvulsoterapia. Então esse é o estigma. Não, É um isso? É deles. um Um deles. deles, né? E Dr. Mário, é isso? Não, Mário era cirurgião plástico, Mário é Mas ele cirurgião. falava nesse contexto, assim, da... Nesse contexto. Nesse contexto. Porque Mário, ele é autista, né? Eu digo que ele é autista porque ele é aquela pessoa que é altamente inteligente e hiperfoco. Uhum. Ele estuda e é capaz dele dizer o nome do cara que descreveu e o ano e Aham. a cidade natal. Ele Aham. estuda e ele tem uma memória de elefante, né? Então ele vai e diz mesmo, ele diz, não, isso aí foi uma técnica descrita por fulano de tal, escocês de tal ano, 1950, e deu super certo, ele fez com 5.000 pacientes. Ele Uhum. vai fundo mesmo. Uhum. É impossível bater de Não, frente. mas assim, eu citei a eletroconvulsoterapia como um exemplo, né? Que é um procedimento que ele é muito seguro. Ele, inclusive, é mais seguro do que, por exemplo, uma endoscopia digestiva. E é um procedimento que é indolor,
não é traumático ao Cara, paciente. sabe qual é o estigma que eu vejo, né? Nem do psiquiatra em si. Psiquiatra não, assim. Hoje menos, mas eu vou falar assim da minha bolha, eu vou dizer há 20 anos atrás, né? Ou porque você é doido, quando alguém diz assim, você tem que ir para um psiquiatra, eu não sou doido, Uhum, né? Ou uma camisa de força. Pronto, é isso. Ou uma coisa ou outra. Ou alguém sendo sedado à força e amarrado à força. uhum. Para mim o estigma é esse. Não, isso também, né? Isso também. E, poxa, eu acho que eu acabo quebrando muito isso no consultório, né? Sempre que eu prescrevo uma medicação, eu gosto de conversar sobre quais são os receios, assim, do meu paciente, né? Eu costumo perguntar ativamente, assim, tem algum efeito colateral que seria inegociável para você? E aí, por exemplo, algumas pessoas falam sobre sedação, né, excessiva. Outras pessoas falam sobre Tontura, aquele efeito grog, né? tontura, ganho de peso. E hoje em dia a gente consegue fazer alguns esquemas medicamentosos onde o paciente ele não sofra com nenhum desses efeitos colaterais, né? Hoje em dia a gente tem medicações que são muito limpas mesmo. A gente tem um benefício ali, o Você suporte fala limpa, emocional. Limpa limpa, isso. sim. Cara, eu acho que hoje em dia você pode até. Eu não sei como é que tá na sua bolha, mas eu acho que. Assim, você tá no consultório, obviamente, não é só bolha. Quando eu falo de bolha, eu falo de rede social, né? Eu acho que hoje em dia tá muito banalizado, cara. Todo mundo tem um diagnóstico que ninguém deu, entendeu? Ninguém deu. Ah, tem TDAH. Ah, eu tenho não sei o quê. Ah, fulano é não sei o quê. Fulano é bipolar. Gente, tenha calma, isso é uma doença séria. Doença séria. Gravíssima. Eu tinha uma amiga que ela era bipolar e era muito grave. Ela faliu a família, tá ligado? Tipo, assim, era coisa grave de perder. Quase que ela perdeu o curso dela, o curso superior que ela tava fazendo. Então, ela tinha, Uhum. quando ela tava em crise, ela ia morar num hotel, ia estourar champanhe na beira da praia, alugava carro, alugava prédio, abria umas 3 empresas e era rica. Aí, quando passava a crise, tava devendo. Tipo, Uhum. 2 talões de cheque estourados, sem fundo. Isso é uma coisa interessante, assim, as, o próprio transtorno afetivo bipolar, né? É uma doença que ela é grave, é crônica, mas ela tá dentro de um espectro ali, né? Então existe o extremo do adoecimento, que é mais ou menos nesse contexto que você comentou, mas existe o outro extremo também da doença, onde o paciente ele faz episódios assim, de hipomania, né? Episódios depressivos que, claro, causam um sofrimento, trazem transtorno, mas não é também esse extremo, né? Mas no contexto do que você comentou, assim, sobre o uso banalizado das medicações, é porque é isso, assim, hoje a sociedade ela exige muito da gente uma alta produtividade, performance, e as pessoas eventualmente buscam na medicação atalhos para isso, né? E aí, tipo, eu até comentei sobre os psicoestimulantes esses dias no meu Instagram, e é basicamente isso, assim, o uso dele, né? Ele surge meio que como uma estratégia ali para encurtar um caminho, almejando aumento de produtividade. Só que as pessoas buscam o remédio, né? Que surge meio que como um atalho, mas deixam de fazer o básico, assim, que é eventualmente dormir bem, ter uma rotina adequada, manejar o estresse de Fazer uma forma exercício. adequada. Perfeito. Exatamente. Eu tive um diagnóstico de TDAH. As 3 vezes na minha vida que eu Não fui procurei. eu. Não foi você. As 3 vezes na minha vida que eu procurei um médico psiquiatra, eu fui com minhas próprias pernas. E uma delas foi você, né? Eu fui para você. É, eu tinha esse incômodo, esse balançado de perna. Eu era o aluno que estava sempre em pé na sala de aula. Eu nunca sentava. Eu sempre ficava de castigo porque eu estava em pé em cima do quadro. E eu sempre fui punido pelo meu comportamento. Eu não entendia isso, né? Você quer mais água? E eu não entendia isso. Aí eu tenho um primo que tem um comportamento parecido com o meu, Nicolas. E ele falou assim, só que ele é muito mais jovem, ele tem a metade da minha idade. Aí ele falou assim, primo, eu descobri que tenho TDAH, eu acho que você também tem. Vá, procure essa América aqui, faça lá os testes e tal. Porque eu comentava que eu também era inquieto, né? O bicho chegou Uhum. ao ponto de eu ir para um evento tipo assim, 10 mil pessoas para você fazer networking e eu não consegui conhecer ninguém, só o Uber. Porque eu fiquei. Tinha as
poltronas do auditório, eu fiquei em pé, assistindo o evento em pé, a palestra em pé. Assim, ia perto do telão, via mais de perto, e voltava, anotava, ficava ali assim. Ia pegar água, ficava ali no telão, ia perto do palco. Eu não conseguia ficar quieto. E eu esquecia muitas coisas, que faz parte, né? Uhum. Hiperativo, esquecia tudo. Aí ela passou uma medicação pra mim. E eu comecei a tomar a medicação. E eu comecei a me sentir bem com a medicação. Aí eu me senti muito bem mesmo. Fiquei assim, caraca, é igual quando eu faço exercício, faço dieta e durmo bem. Eu me sinto igual como quando eu faço o ciclo completo. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, ó, eu vou interromper a medicação e vou regular a minha vida pra testar, pra ver se fica igual. Caraca. Aí ela disse, beleza. Eu disse, eu ia fazer uma viagem pra Gramado, que eu queria tomar álcool e tal. Tomar vinho. E disse assim, eu vou interromper porque eu vou querer beber. Qual era a medicação, só por curiosidade? Era Ritalina. Ah, certo. Porque eu vou querer beber e tal. Então eu vou aproveitar e vou levar meu tênis pra correr de manhã cedinho. Vou dormir cedo, vou fazer tudo certinho. E vou fazer dieta. Bingo. Minha vida ficou perfeita. Excelente. Aí, no retorno pra ela, eu falei assim, cara, eu acho que eu não preciso. Eu acho que se eu conseguir fazer isso, eu não preciso de medicação. Ela falou assim, a primeira vez que eu tenho um paciente que é uma consulta em uma alta, tá de alta, não vai mais ter remédio. Pode fazer exercício, fazer tudo certinho, que tá tudo certo. Você vai ficar bem. Se Perfeito. você precisar, você volta. Perfeito. Pronto, foi isso. Não, e é isso, assim, porque as pessoas buscam esse atalho e acabam esquecendo do básico, assim. Que é como tu falou, às vezes só o fato de você ter uma rotina, de você fazer atividade física, de você conseguir manejar o estresse ali, isso por si só, você vai ter uma melhora ali daquela sintomatologia, eventualmente de inquietação, de desatenção, de impulsividade. E, assim, de fato, você é um paciente fora da curva, né? Mas é isso, assim, às vezes o meu trabalho como psiquiatra, ele acaba por frustrar alguns pacientes, porque eu tento orientar nesse sentido de você investir ali no básico, antes de a gente tentar uma medicação, mas é isso, é isso. As pessoas, esse atalho nem sempre é o mais eficaz, porque toda medicação, ela implica também em eventuais efeitos colaterais, assim, né? É. Alguns têm tipo ansiedade, né? Não, exato. Isso pode. As medicações por si só, elas Eu quando. digo com essa que eu tomei, né? Ela falou que algumas pessoas têm mais ansiedade, né? Ela desencadeia uma ansiedade. Exato, exato. A Ritalina, ela tem essa característica, assim, que quando você, por exemplo, tem uma situação de um transtorno ansioso latente ali, não tão sintomático, aí você inicia a medicação, a tendência é que esse transtorno ele se apresente assim de uma forma mais exuberante, entendeu? Porque é uma medicação que é ansiogênica. E aí, eventualmente, em alguns pacientes pode causar alterações de sono, eventualmente, em alguns pacientes podem induzir outros transtornos psiquiátricos, diminuir apetite, causar perda de peso. Então, assim, toda medicação tem seus efeitos colaterais, mas quando bem indicadas, elas têm essa capacidade de mudar vidas mesmo, né? Mas quando bem indicadas, existe uma justificativa para o uso. Às vezes o paciente fica muito com os efeitos colaterais, deixa de fazer o básico e acaba que não melhora de forma global mesmo, sabe? É isso mesmo, deixa de fazer o básico, fica esperando o milagre, né? E fica esperando o milagre. Tem gente, bicho, assim, no meu caso, o meu medo, tem gente que tem medo de quê? Você tem medo de, sei lá, de gravar vídeo, de se Morro de expor. medo. Tem gente que tem medo de empreender. Eu não, eu tenho medo de perder alguma coisa no aeroporto. Meu medo é de perder alguma coisa no aeroporto. Porque passa pessoas do mundo inteiro. Se você voltou pra pegar, já era. Perca o celular no aeroporto. Perca a chave do carro no aeroporto. Perca a sua mala no aeroporto, já era, nego, velho. Perdeu, alguém levou, tchau. Ela pode estar no voo pra qualquer país do mundo. Bizarro. Nunca tinha pensado sobre. A pessoa que tem TDAH, que perde as coisas diariamente em lugares que é dentro de casa, ou que é na barbearia, no vizinho que você vai lá e pega, alguém acha e te entrega, perde no aeroporto. Antes de sair de casa pra voar, eu faço a contagem 1, 2, 3. Essa viagem vai ser 4, porque eu preciso levar passaporte. 1, 2, 3, 4. Quando eu passo da segurança, eu já tô, meu coração me dá uma arritmia. 1, 2, 3, 4. Ufa.
Passa do portão 1, 2, 3, 4. Senta no avião, a arritmia 1, 2, 3, 4. Tá tudo aqui. É assim. Mas, É uma vida em mas pânico. vê, tu criou uma estratégia que é tua pra aliviar aquela situação de estresse. Exatamente. Ou 1, 2, 3, ou só um. Minha primeira viagem internacional, nossa, eu peguei aquela maletinha que você... Tipo uma ponchetezinha bem lisinha, que você coloca dentro da calça, dentro do cinto, né? Por baixo da roupa. Eu coloquei tudo ali. Era a contagem era 1. Molhada de Excelente, suor. E eu excelente. disse, vai ficar molhada de suor, vai ficar aqui. Se eu for no banheiro, eu levo. Se eu voltar, eu levo. Porque se eu for deixar lá, eu vou deixar no banheiro. E vou voltar e já era. Já perdi de novo. Um negócio que eu nem perdi, já perdi, entendeu? Excelente. Excelente. Os medos são... O medo de feder. Nossa, eu tenho um puta medo de feder, bicho. Porque eu esqueço coisas. Eu esqueço de pentear o cabelo. Assim como você, assim como todo mundo. Eu esqueço de passar perfume. Nossa, sai de casa, tô 3 quilômetros longe de casa. Caraca, não passei perfume, passei desodorante, não passei nada. Aí tu volta pra casa? Vou chegar lá. Não, eu ando agora com perfume no carro. Ah, Eu tenho um perfume aqui, tenho um perfume em todo canto. Olha aí, ó. boa, boa. Você criou sua estratégia Criei ali. meu sistema, porque a gente esquece das coisas. Mas a gente falou muito de mim, né? Agora você falando de... Você tá falando sobre... A gente falou um pouquinho sobre esse tabu, aliás, essa banalização, né? Essa banalização. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Igor, quando é o psiquiatra que tem ansiedade? Quando é o psiquiatra que se descobre em um transtorno, ou uma depressão, ou ele sofre um luto, uma perda? Uhum. Quando é o psiquiatra que precisa de uma droga, de um psicotrópico, sei lá, de um ansiolítico, de um... Quando é o psiquiatra que precisa de ajuda? Quando é você que se sente com autoconfiança lá embaixo? Assim, eu não comentei sobre, mas eu também possuo diagnóstico de TDAH, né? E eu cheguei a fazer neuropsicológico, tenho o meu acompanhamento com psiquiatra, e engraçado que eu mesmo prescrevo a minha medicação. Aí uma vez eu fui pegar na farmácia, aí levei um carão do farmacêutico falando, ó, você não pode prescrever pra você mesmo e tal. Eu falei, ele tem razão, eu vou voltar Mas pra... isso é real? Ele tem razão mesmo? Não, na verdade, tipo, eu acho que ele me deu um carão no sentido assim, ó, vá no seu médico e tudo, mas eu tenho o poder de prescrever pra mim Porque mesmo. eu vejo médicos prescrevendo para si próprio. Sim, 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 sim. Mas eu acho que eu recebi um carão no sentido assim, ó, volte no seu Um médico. cuidado, né? Foi um Exato, carinho ali. exato, exato, exato. E a pergunta Mas foi... me conte mais aí, o que era que você estava sentindo, cara. A pergunta foi essa. E quando é o psiquiatra que precisa de ajuda? Então, assim, eu não tive essa vivência como psiquiatra, assim, né? Mas eu tive aquela vivência como estudante de medicina e na minha época de residência foi o momento onde eu comecei a manejar essa questão do TDAH. É sempre importante a gente tentar delegar essa questão, né? Porque, queira ou não, a nossa visão ela é cheia de vieses, assim, né? Então, eu delego o meu cuidado, assim, da minha saúde mental a terceiros, de fato. Então, eu tenho meu psiquiatra, tenho meu psicólogo e, assim, existe uma ânsia da minha parte ali, né? Porque conhecimento é poder, então eu penso em ajustar as medicações por conta própria, mas não faço isso. Eu delego realmente 100% do meu cuidado nas mãos dos profissionais que eu depositei a minha confiança. Inclusive, eu ia até comentar sobre isso quando tu falou sobre essas 3 consultas que você passou e que aparentemente foi por profissionais diferentes, foram 3. Sim. E isso me fez lembrar até de uma passagem de um professor meu que ele sempre comentava comigo durante a residência de que pior do que você não ter um psiquiatra é você ter mais do que um. Porque acaba que quando você tem mais de um médico ali, tipo, manejando as suas questões psíquicas, acaba que o profissional ele não consegue desenvolver um raciocínio clínico ou mesmo fazer um ajuste medicamentoso que ele pensa não só no curto, médio e longo prazo, né? Então é muito importante quando você escolher um profissional de saúde mental, seu psiquiatra ali, insista. Então, em uma consulta só, mesmo que a resposta não tenha sido satisfatória, aguarde pelo menos 2, 3, 4 meses,
que é o tempo que você vai dar uma oportunidade dele para que ele chegue ao esquema que ele almejou, né? Que a psiquiatria ela passa muito por isso, assim. Você não pode iniciar eventualmente medicações com doses plenas, e aí você tem que ter um plano, né? Você começa numa dose baixa, com um plano de aumentar a dose, associar em algum momento, né? Então é isso. Pior do que você não ter um psiquiatra é você ter dois. Mas Fica. hoje o meu psiquiatra é você. É. Espero que assim continue, né, meu amigo? É assim. O primeiro psiquiatra, eu não dei nenhuma credibilidade a ele, saí da consulta e rasguei a receita. Caraca. Seríssimo, seríssimo. Ele chegou e disse assim: você vai tomar isso aqui, mas isso aqui não é pra você tomar quando você tiver com sintoma, não. Isso aqui você vai fazer por 2 anos de tratamento. Aí eu, deixa comigo. Saí, eu disse: você não sabe nem o que tá falando. Você é um louco. Uhum. A segunda eu fui porque ela comunicava na rede social América do TDAH. Era ultra nichada. Interessante. Aí eu disse: eu vou nessa, que essa aqui só vê esse tipo de doido, desse doido que nem eu aqui. Aí eu vou nessa. E aí, eu não ia. Assim, você foi um caso de. Foi um encontro de almas. Ah, olha aí. Exatamente. Você apareceu num momento que foi oportuno, foi um momento triste, né? Foi péssimo, porque foi uma perda que, por sinal, ontem foi aniversário dele. E eu lembrei muito ontem, do dia que ele fez aniversário, meu amigo, que se foi. E daqui a 29 dias faz 1 ano da morte dele. E foi um momento que eu fiquei assim, eu tive muita ajuda e eu percebi que estava no fundo do poço. Eu falei assim, eu preciso. Eu acho que eu lembro pra você, contei pra você que eu fiquei fazendo exercício, atividade física sem parar, pra endorfinar, e fiquei comendo, e fiquei fazendo escada. Eu não queria ver ninguém, aí eu fazia escada de 4 da manhã, no meu prédio, que é a escada de incêndio, ninguém transita. Ficava 1 hora de madrugada. 1 hora, cara. Caraca. Subindo e descendo. Até suar e cansar. Eu dizia, eu vou ficar fazendo isso aqui, porque senão eu vou afundar. E quando o dia amanhecia, eu ia chorar. Só que aí eu fiz terapia, eu acho que 4 vezes na primeira semana. E quando eu consegui horário com você, foi pra semana seguinte, eu já tava muito melhor. E eu lembro do momento, assim, se eu não me engano, passei uma coisa de resgate, mas tipo, foi um momento mais de acolhimento ali, né? Você passou uma medicação que eu tomei uma vez só. Você falou assim, Rômulo, não, o ideal é que você não precise, mas se você precisar, tá aqui. E eu segurei a onda, acho que um tempão, porque você falou assim, pode dar sono. Aí eu disse assim, não, eu vou trabalhar e não vou tomar, porque eu posso, como é que eu vou dirigir? Aí eu vou Uhum. ficar com sono dirigindo? Tá bom, eu vou tomar de noite. Aí eu tava bem de noite. Eu sempre tava mal pela manhã. Aí eu não queria tomar porque eu ia precisar funcionar, né? Trabalhar e tal. E eu evitava para poder funcionar. Uhum. E acabou que isso foi bom, porque. Meio que um amuleto ali, né? É, Algo que eu posso recorrer. aí quando ficava de noite, eu já tava bem, de humor e tal. Conseguindo conviver bem, não precisava, eu não sentia mais vontade de chorar ou de tomar remédio, né? Mas foi isso, foi assim, foram casos de. Eu descredibilizei o profissional, a segunda era nichada num problema que eu achava que tinha. E depois foi você que veio numa hora oportuna. Gilmar também me ajudou muito. Gilmar me deu altas dicas. Assim, na verdade, uma coisa que você. A única coisa que você consegue dar a alguém no momento de luto é acolhimento, né? Exato. É aquilo, a palavra que você falou no começo, eu não esqueci mais. Vamos mudar de assunto, que a gente já está chegando perto do final. Queria entender o que é que você pensa para a partir de agora, assim, para o seu futuro, né? Assim, qual é a sua visão de futuro? Você falou que trabalha no hospital. Eu sei que você também atende em consultório aqui em Natal, faz consultas online. Eu já fiz consulta com você online, já fiz presencial. Mas onde você se vê daqui a, sei lá, 5, 10 anos? Pergunta interessante. Então, hoje eu vivo entre Natal e João Pessoa, né? Então, O que é que você faz lá? em João Pessoa, eu tenho meu ambulatório privado e eu sou funcionário do Estado lá. E aí eu tenho um momento no hospital e eu sou médico perito também. A minha rotina ela é bem, bem variável. Então, assim, como eu me vejo daqui a 5, 10 anos? Eu acho que cada vez mais eu quero depositar energia, assim, no meu consultório. Hoje em dia eu tenho 3 dias da semana que eu me dedico ao meu consultório. E eu quero cada vez mais, assim, me dedicar a isso. Tanto ao meu consultório privado aqui em Natal, quanto em João Pessoa.
Eu gosto muito dessa parte educacional também. Eu sou muito feliz sendo preceptor da residência médica de psiquiatria aqui do CBN Lopes. E também sou muito feliz sendo preceptor da faculdade de medicina lá em João Pessoa. Então, eu acho que eu me vejo, essa minha intenção, assim, de estar mais ativo, assim, no consultório, ter mais dias de consultório e continuar com essa parte educacional, assim, que para mim é muito prazerosa também. Ter contato com o pessoal mais jovem, assim, as pessoas que estão ali se atualizando. Formando as mentes Eu gosto disso, eu gosto disso. dos futuros psiquiatras. Eu gosto disso, é legal. Sim. Tem alguém que você, assim, com quem você gostaria de fazer um trabalho colaborativo no futuro? Cara, assim, o trabalho do psiquiatra, ele é muito interdisciplinar, assim, né? Eu praticamente não manejo nenhum paciente sozinho. Eu acho que todos os meus pacientes, eles já chegam para mim eventualmente encaminhados, assim, por psicólogos, nutricionistas. E quando não, assim, o paciente ele chega para mim de forma primária, eu quase que em 100% dos casos eu acabo direcionando ele ali para o psicólogo, nutricionista, educador físico. Então, o meu trabalho ele tem muito essa coisa assim da interdisciplinaridade. A sua pergunta foi se eu queria fazer algum trabalho específico com Sim, eu quero nomes. nomes. Se existe, né? Se é que existe. Tem alguém que você pensa em fazer um trabalho no futuro, um trabalho, sei lá, ou de. Você falou de educação, né? Você falou dessa parte de educação. Ou o meu viés vai ser sempre de rede social, né? Mas no seu caso, educador, Então, algum. eu tô pensando em começar um trabalho de marketing médico com o Romulo Galvão, que é uma boa. A gente tá aqui pra isso. É muitas objeções, né? Ah, não vou, 1 hora e meia de não vou objeções. brincar desse jogo, não. Esse jogo aí eu não brinco mais, não, cara. Eu acho que é. Eu fui tema de um dos seus vídeos, né? De vários. Inclusive, eu falei de você ontem no meu Ah, Instagram. foi? Falei de você ontem Pô, de novo. eu vou ver, já saiu, será o story? Não, mas ele vai pro feed. Que eu gostei demais. É. Mas isso é bom, porque isso me ajuda a crescer. Isso me ajuda a É que eu sou um crescer. processador. Meu psicólogo falou isso. É um processador, né? Um processador. Bora fazer um bate-bola antes da gente encerrar. A gente tá bem pertinho, viu? Faltam alguns minutos. Bate-bola Algumas poucas palavras, assim, respondendo é tipo em uma palavra. uma palavra. Ping-pong. É em uma palavra. Depois acabou, né? Como a entrevista é sua, aí vai fazer igual Alexander Farinas. Ele falou assim: entrevista minha, eu vou dizer duas. Tá, mas vou Tá tentar bom. em uma, vou tentar. Fica à vontade, cara. A entrevista é sua. Cor favorita? É verde? Não sei, é verde? É uma É verde, acho que é Ah, verde. tá. Você quer uma pergunta. Um lugar no mundo. Indonésia. Um lugar que você já foi. Que eu já fui. É... Um lugar que eu já fui? Sim. Pode ser, sei Indonésia. lá, Ponta Negra. Você já foi pra Indonésia? Nunca fui, é um sonho. Ah, tá. Tá vendo? É um lugar que você já foi. Pau dos Ferros, né? Lá quente. Não, Se fosse pra... essa pergunta foi sacanagem. O lugar que você já foi sacanagem. Não, não entendo. Uma comida que você não vive sem. Pô, eu gosto de carne. Ah, mano. Aí você tá com medo de ser genérico, é mesmo? Sério? Fala o prazo da carne, carne como? É porque você disse uma palavra, pô. Não, não é assim, é um bate-bola, assim, é um bate-bola. Churrasco? Churrasco, pode ser, Ah, churrasco. olha aí a diferença, né? Melhorou. Você usa assim, boi. O boi depois que tá morto. Pelo menos foi ovo. Ovo, já falou até ovo aqui. Um prato que você odeia. Fígado. Fígado, bicho. Bate aqui. Fígado eu também odeio. Até que enfim, eu odeio fígado, né? Eu não aguentei o cheiro. Nem eu, maluco. Você tá maluco.
Fígado, eu já vou logo tomar um Rivotril. Um filme, top 1. Top 1. Acho que Surf Adventures 2. Surf Adventures 2. E um livro, top 1. O livro de cabeceira hoje. É, eu gosto muito do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas a última série que você maratonou. É, eu acho que foi. É que eu não sou muito chegado a séries, assim. Sem séries, então. Eu nem lembro um de cabeça aqui. Acho que Peaky Blinders. Não sei. Você assistiu essa série? Assisti. Todinha. Eu acho que não toda, mas. Eu acho que os 3 primeiros temporadas, mas assisti todas. É porque eu não sou muito aquele cara da TV e tal. Não. Massa. E você é o cara de quê? Eu acho que eu sou o cara do esporte, né? Massa. Acho que o tempo que eu tenho livre eu tô academia, surfando, treino jiu-jitsu. Bicho, melhor influência. A melhor influência. Sai da tela e vai fazer alguma coisa. Só faz. É isso. É isso. Bora gravar conteúdo. Uma música. Cara, eu também não sou muito de ouvir música. Mas pode ser uma banda? Pode. Pô, eu gosto do Falcão, do Rapa. Massa. E um hábito. Um hábito que define o Dr. Igor. Vamos colocar. Eu sou o cara dos hobbies, assim, né? Vamos botar surf, eu acho que Um medo. ser genérico. Um medo. Mas é sério? Ah, não. Tipo, Eu também não sei. acredito, não, que você tenha esse medo de ser genérico, não. Não sei. Medo Um de comer medo? fígado. Também não é pra tanto. Não sei, nem consigo pensar. Algum medo deve ter. Eu sou meio ruim de bate-bola, né? Eu acho. Não sei. Um prato de fígado no almoço. Prato de fígado no almoço. Inclusive eu trouxe aqui, ó, o fígado. Você tem algum herói? Algum herói na sua vida? Alguém que... Ou heroína? Pode que meus pais, né? Seus pais, né? Pedro e a Vera. Pedro e a Vera. Mas um talento escondido. Quer dizer que você é bom naquilo e ninguém sabe. Pô, desenrola na cozinha, tá? Ah, é? Desenrola na cozinha. Sou um bom churrasqueiro. Ah, é? É. Churrasco. Você é bom no churrasco. Na verdade, tipo, tudo que eu como eu acho bom, aí eu vou pra cozinha, E faço minhas desenrola. adaptações. E desenrola. Qual é o seu top 1? Na cozinha eu gosto muito de fazer alguns doces, eu gosto muito de fazer também frutos do mar, acho que mais ou menos por aí. Um sonho que você já realizou. Um sonho que eu já realizei. Em uma palavra, bicho, difícil, hein? Igor Visceral, cadê o Igor Visceral? Eu acho que ser psiquiatra, acho que é uma coisa que eu pensei que em algum momento seria algo distante, meio complicado, mas deu certo. Sim. E um sonho que você não realizou ainda, Igor? Posso voltar pra Indonésia? Pode, sim. Então, eu acho que essa Surfar. viagem aí. Surfar lá, né, na É Indonésia. isso. Show de bola. Uma palavra que representa Igor. Uma palavra. Acho que equilíbrio. Massa. Uma palavra, equilíbrio. O emoji. Qual é o emoji do Igor? O emoji do Igor, eu acho que é aquela. Acho que é aquela. Um carinha sorrindo. Acho que é isso. É esse emoji que você usa sempre? Eu uso muito ele. Ah, que bom. Ah, Vamos deixar uma mensagem para a audiência que acabou de te conhecer mais um pouquinho. Uma mensagem aí do Igor, que está disposto a ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio, né? Não, acho que é isso, assim. Não postergue, né? Dividir essa questão do teu cuidado com a sua saúde mental. Acho que nos primeiros indícios ali de sofrimento, disfuncionalidade. Divida esse cuidado, né? Busque um psicólogo, um psiquiatra. Acho que essa é uma mensagem interessante para ficar aqui. É isso. Muito obrigado por ter vindo, cara. Finalmente, né? Deu certo. Foi um prazer imenso. Não, e foi ótimo. Foi muito bom. A gente falou um pouquinho de você, né? Deu algumas risadas.
Não tanto quanto eu gostaria, eu acho que você escondeu muito, brincadeira. Acho que tem algumas historinhas aí pra a gente extrair, quem sabe, na próxima temporada, né? Quem sabe? Quem sabe. Mas desde já, meu amigo, muito obrigado. Você que acompanhou até agora. Não esqueça de deixar o seu like. Esse aqui é o Blue Pro com Rômulo Galvão, que sou eu mesmo. E a gente fala aqui de medicina que humaniza, histórias que conectam.